Fala galera, chegando com mais um vídeo sobre Gravio. Eu sou o Gabriel Antonoff e hoje nós vamos falar sobre 5 dicas fundamentais para você não errar ao comprar a sua Gravio. Portanto, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Muito bem, pessoal, antes de iniciar o vídeo, aquele pedido de sempre, quem puder curtir o vídeo, compartilhar, comentar, seguir o canal, é sempre legal ter o feedback de vocês, é sempre legal as sugestões, né? Então vamos juntos fazendo o canal do BH Gravio crescer e ficar cada vez mais interessante aí para todos nós. Vamos lá, vou passar para vocês 5 dicas e ao final das 5 eu vou colocar duas sugestões, né? Não chega a ser dica, apenas sugestão a partir de impressões que eu tive ao longo desses anos. Mas vamos lá, dica número 1, espaço para pneus. Pneus de Gravio é o coração da bicicleta. Portanto, antes de comprar a sua Gravio, avalie, né, no site dos fabricantes, geralmente tem as informações do clearance, que é o espaço, né, o espaçamento dos pneus máximo. E as bikes novas, de um modo geral, né, aqui eu estou com uma imagem ilustrativa, elas entregam pneus ali 38, 40, 42, né? Algumas marcas já estão vindo com pneus bem mais largos, né? Pneus 47 milímetros. Então, dica número 1, avalie o espaço que você vai ter para utilizar pneus, porque tem sido uma tendência, né, o uso de pneus cada vez mais largos no Gravio. Bicicletas mais antigas, né, a gente tem essa deficiência, né? Tem muitas bicicletas de ciclocross também que estão no mercado, que é uma outra modalidade semelhante ao Gravio, que é uma pauta para uma próxima, né, para um próximo vídeo, né, que as mais antigas cabiam pneus até 33 milímetros, 35 no máximo. Enfim, avalie isso e principalmente avalie o que você pretende fazer com a bike, o que você espera da bike. Né? Pode ser que uma bicicleta, uma ciclocross com pneu 33 vai te atender, caso você use ela quase que exclusivamente para andar no asfalto, por exemplo. Né? Já uma outra pessoa mora numa região que tem, né, como aqui em Belo Horizonte, tem muita pedra, muito minério, né? Então um pneu muito fino não vai dar certo, esse pneu vai furar, vai ser bem desconfortável. Né? Então avalie a sua região, o que você pretende fazer com a bike, né? E se possível, uma bicicleta ali com no mínimo, um pneu 38. Né? Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás no Instagram do BH Gravio, quando quase que 100% das pessoas ficaram entre 38 e 42. Né? Eu enxergo hoje, né, através da minha experiência, através do que eu vejo com os amigos usando a bike, que se a gente trabalhar nesse parâmetro aí de 38 a 42, o sucesso é garantido. Né? Tem gente que opta por pneus mais largos, legal pra caramba também, vai dar mais conforto, vai dar, né, mais robustez à bicicleta. Então é isso, fique de olho no tamanho, né? 38 no mínimo. Dica número 2, escolha correta do tamanho do quadro. Né? É uma dica mais genérica, né? Não apenas na Gravio. Qualquer bicicleta, né, se a gente não comprar o quadro compatível com o nosso tamanho, né, a pedalada vai ser bem desconfortável, bem estranha. Né? É um tanto quanto, é óbvio, né? Um quadro P, que ele é recomendado para uma pessoa de 1,65 m, né, não vai funcionar legal para uma pessoa que tem 1,85 m, né, e vice-versa. De um modo geral, se a gente acaba comprando uma bike errada, é mais fácil, né, entre aspas, a gente alongar uma bicicleta pequena do que reduzir uma bicicleta grande. Né? E também, de um modo geral, tem muita gente, a gente vê muito isso no Tour de France, nas provas, nas grandes voltas dos atletas Pro Tour, que optam por quadros um pouco menores, que eles se sentem o quadro mais na mão, fica um quadro mais responsivo. Né? Então, se surgiu a dúvida, né, se for para errar, que erre para menos, nunca erre para mais. Mas, claro, o ideal é a gente não errar, a gente consultar. Se a gente não entende muito bem sobre isso,
né? Me coloca à disposição para ajudar também, é só mandar nos comentários. Mas a gente sempre tem um amigo que entende um pouco mais, né? Um mecânico de confiança e principalmente um bike fitter, né? Se você tiver a chance de procurar um bike fitter para ele medir o seu corpo, ele te recomendar o quadro exato, né? Mas hoje a gente tem muito acesso à informação, muitos sites que fazem comparação de quadros. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também, que a gente coloca o modelo da bicicleta, né, de 2, 3 quadros, ele faz um comparativo. Então a gente pegar uma MTB, uma road, que a gente se sente bem nela, e fazer ali uma comparação, qual que é o top tube da minha bike atual, né, qual que é a distância entre eixos, né, pelo menos para a gente ter um norte, para a gente não errar. E ficar de olho também nos números que os fabricantes fornecem, dos tamanhos. Por exemplo, tem marcas, né, sem citar nomes, que tem uma nomenclatura bem atípica, né? Você pega ali um quadro 51, ele equivale a um quadro M de uma outra marca, ou um quadro M de uma segunda marca equivale a um quadro G de outra, né? De um modo geral, tem ali uma certa lógica, mas algumas marcas também têm umas referências meio fora do padrão. Então, ficar muito atento a isso para não errar na escolha. Dica número 3, relação de marcha. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas ainda acontece muito de algumas marcas colocarem grupos de road nas bicicletas gravel, né? Além da incompatibilidade que ocorre, né? Eu tenho um grupo de road, quero colocar um cassete maior, né? Não vai funcionar bem ou não vai funcionar, né? E mesmo que funcione, vai acabar danificando o meu câmbio, mas não entrando no mérito da compatibilidade, a maneira que a bicicleta é entregue, né? Pensa uma pessoa que está iniciando no gravel, ela compra uma bike de entrada e essa bike de entrada ela vem com um cassete 1130, né? Independente do pé de vela que ela vier, um 1130 para gravel, né, vai ser sofrimento, né? Pedalar no cascalho é completamente diferente de pedalar no asfalto, né? Eu já pedalei muitos anos de road, usava 1128, é outra história, né? A relação de road ela é muito mais intensa do que a relação de gravel. Normal, isso aí faz parte da modalidade. Agora, se a gente pegar a relação da road e colocar na gravel, não vai ser prazeroso para a maioria, né? Para as pessoas que estão com um preparo super em dia, talvez não vá fazer tanta diferença. Mas para a grande maioria de nós, né, um cassete ali 1130, 1132 vai ser sofrimento. E tem muita marca entregando bicicleta gravel com relação de road, sendo que a bicicleta não tem a geometria gravel, ela não tem espaço para pneus gravel, ela não tem relação de gravel. Então fique muito atento a isso, né? Pesquise, pergunte de novo. Quem quiser pode mandar mensagem que eu faço questão de ajudar nisso. A quarta dica é a geometria. Assim como a escolha do tamanho correto, a geometria da bicicleta gravel ela vai influenciar muito no nosso conforto, no prazer de se pedalar uma gravel. Existem bicicletas com a geometria mais race e a bicicleta mais for fun, aquela bicicleta mais alongada, mais light para se pedalar. Então, primeiro, avaliar. Eu sou um atleta que busca performance, busco velocidade, busco baixar meu tempo a cada instante, né? Vou me adaptar bem a uma bicicleta mais race. Eu sou uma pessoa mais tranquila, que não está em busca de tempo, não está em busca de performance, né? Eu vou me adaptar melhor a uma bicicleta mais light, mais alongada, né? Então, avaliar, né, o que você espera da bike, o que você espera que a bicicleta te entregue, para que você tenha principalmente prazer, conforto e tenha, sim, puxa vida, vou pegar minha gravel, vai ser legal demais, né? Não tem coisa mais desconfortável quando a gente vai pedalar que tem alguma coisa ali que está nos incomodando, né? Principalmente questões de errar tamanho, errar geometria, né? E muitas vezes a gente percebe isso não em pedais curtos, a gente acaba percebendo quando a gente faz pedais mais longos, né? Então, antes de comprar, pesquise, pergunte quem já usou a bicicleta, como é que é a reação da bicicleta em pedais mais longos, né? E é muito importante a gente avaliar isso para a gente não ter uma experiência negativa,
não só apenas no gravel, né? Na bike em geral, em qualquer esporte. A gente muitas vezes tem uma má experiência por uma má escolha, né? Não por conta da bike, por conta de nada relacionado ao esporte em si, ao equipamento em si, uma má escolha. A gente talvez não tenha adaptado ao que a bicicleta possa entregar, né? Então ficar muito de olho nisso. A quinta e última dica é a questão dos freios, né? É uma grande, assim, não digo a ser polêmica, mas freios mecânicos e freios hidráulicos, né? Tem gente que defende o uso de freio mecânico, tem gente como eu que gosta muito do freio hidráulico, tem gente que sempre fala, puxa vida, alguns anos atrás não existia essa enormidade de freios, a gente pedalava e dava super certo, né? Mas se a gente for analisar o mercado hoje, né, a realidade hoje, a gente tem bicicletas gravel com freio mecânico, com freio hidráulico, e é óbvio que um freio hidráulico ele vai ser muito mais eficiente. Exige uma manutenção, né, mais cara, exige uma manutenção até certo ponto mais complexa, né, mas vai te entregar muito mais segurança. Portanto, quem tiver a oportunidade de adquirir uma gravel com freio hidráulico, pode ir que vai valer muito a pena, e fique sempre ligado nas manutenções, né? Ocorre muito do óleo do freio, a gente fica ali pedalando meses, anos sem dar manutenção, e isso pode danificar o freio hidráulico. É uma pauta também para a gente falar em outro momento, né? Mas estando com a manutenção em dia, né, ele vai te dar naturalmente uma segurança muito maior. Embora um freio mecânico também reguladinho, ele vai te entregar, né, um prazer de pedalar, né? Ele geralmente, ele desregula com mais facilidade, mas é uma regulagem também muito simples de se fazer, né? Nós mesmos podemos fazer em casa, né? Ou se a gente não tiver muita confiança, a gente leva no nosso mecânico de confiança para fazer o trabalho, mas é um procedimento super simples, né? Mas tanto um quanto o outro, dica número 1 aí, voltada para freio, é que ele esteja sempre em dia, sempre reguladinho, porque uma gravel sem freio é um Deus nos acuda. E para quem chegou aqui até o final, né, as duas sugestões, né, após aí as 5 dicas fundamentais para não errar na escolha da gravel, né, são sugestões pessoais minhas, que, né, ao longo dos anos eu fui percebendo a necessidade relacionado à escolha do guidão e aos quadros que tenham furações para colocação de bolsa, de paralama, para quem quer fazer um backpacking, quem quer fazer uma pedalada mais longa. Vou colocar aqui nas imagens para ficar mais legal de pontuar. O guidão com flare, que é a abertura, é a angulação, né? É um guidão que ele traz uma segurança gigantesca em trechos de descida, né? Principalmente para aquele que já tem a segurança de segurar no drop, né? Tem gente que prefere o guidão sem angulação, tem aqueles que preferem uma angulação menor, uma angulação maior. Falando da minha experiência própria, né? Eu uso um guidão com 30 graus, né? Então nas descidas, segurando o drop, é incrível o tanto que a bicicleta fica na mão, né? É um tanto quanto assim, ó, é óbvio, se a gente for imaginar, a gente está com um guidão menorzinho, deixa eu posicionar aqui, ó, um guidão menor aqui na mão, numa descida, o flare ele vai te dar mais amplitude, né? Então ele vai te dar uma abertura maior, até a posição na bike vai mudar, você vai conseguir descer com muito mais segurança. E a questão das furações, tá vendo aqui, ó, as furações em diversos locais do quadro. Esse furação do top tube ali em cima, dá para colocar uma bolsa, né? As furações do garfo, a gente coloca algum tipo de suporte, um paralama. As furações abaixo do quadro, a gente consegue colocar uma caramanhola, né, ou uma porta-ferramenta para colocar, né, situações aí em pedais mais longos. Furação na parte de trás. E a gente, de um modo geral, só percebe isso quando a gente vai fazer uma viagem, uma cicloviagem, uma competição, que a gente lembra, puxa vida, minha bicicleta não tem como colocar uma bolsa de top tube, né? Posso colocar com velcro, posso colocar de uma outra maneira, mas é diferente do que os parafusos para fixação. Então, assim, avalie, né? Você pretende fazer viagens,
né? E a gente muda também, né? Eu, no início, né, comecei a fazer pedais mais curtos, né? Aos poucos a gente vai aumentando, a gente vai evoluindo, né? Eu, há um tempo atrás, fiz uma competição que até então eu não tinha nunca em mente participar, né? Participei de uma competição mais longa, né? Tenho dezenas de projetos, né, para os anos aí, se Deus quiser eu vou conseguir concretizar, né? Mas assim, a gente muda ao longo do tempo e se a gente já tiver uma bike preparadinha, né, a gente já está com tudo esquematizado, né? A gente não vai ter aquela, entre aspas, aquela decepção de ter uma bike e ela não poder entregar aquilo que a gente gostaria, né? Então, é uma sugestão, né, avaliar a troca do guidão, porque a grande maioria não vem com guidão com flare muito grande, e a questão da furação. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com dúvidas, né, mande comentário, feedback aí em relação à iluminação, aí, principalmente ao áudio, né? Eu estou aqui em busca de melhorar a cada vídeo, né? E vamos aí juntos fazendo o nosso canal, né, BH Gravel crescer cada vez mais e trazendo informação e compartilhando aí nosso conhecimento, né? É muito legal quando eu recebo algum feedback, né, vai sempre acrescentar na estrutura, né, na história do BH Grave. Então, um abraço a todos e gravelemos!